शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीना पराधलक्षे क्षिप्ताश्चकमादितरङ्गमध्ये कृपमयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। शिरूप सनातन बात रघुनाथ श्रीजीव गोपाल बात दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estou na página 20, introdução do Gita. Vamos lá. É impossível compreender as verdades profundas do Gita sem ser um devoto, pois ao longo desta escritura é declarado que seu significado não pode ser compreendido sem Bhakti. E somente através da devoção exclusiva que minha forma pode ser realmente vista. Gita, capítulo 11, verso 54. O Gita tem sido falado somente para os devotos de Bhagavan. Isto é o que é indicado na declaração. Você nunca deve explicar este Bhagavad Gita a alguém cujos sentidos não são controlados, que não é devoto, que é desprovido de um espírito de serviço, ou que tenha inveja de mim. Gita 18, verso 67. O Gita descreve 3 tipos de sadhaka, ou praticantes de uma particular disciplina. São eles: o Gyani, o Yogi e o Bhakta. No Gita, as palavras Gyani e Yogi não se referem aos Mayavadis impessoais, que sustentam que a verdade absoluta é imanifesta, sem característica, sem forma e desprovida de potência. Ao contrário, ele se refere aos Gyanis e os Yogis que são dotados de Bhakti. No Gita, capítulo 7. Ao contrário do que muita gente pensa, o verdadeiro Gyani é aquele que tem conhecimento de que Deus está em todo lugar, é o Criador de tudo, etc. Tem 2 tipos de Gyana. O principal Gyani, real Gyani é esse aqui que falou. Yoga é a mesma coisa. Real Yoga é aquele que medita na forma de Vishnu, de Krishna ou Narayana ou Vishnu. Então, esses yogis e esses gyanis, que são referidos principalmente no Gita, eles são dotados de Bhakti. Vamos lá.
No Gita, capítulo 7, verso 19, Sri Krishna diz claramente: o verdadeiro Gyani é aquele que se rende a mim, que tem devoção pura por mim. Tal grande alma é muito rara. Sua definição de um yogi no Gita 6.47 é similarmente clara. Aquele que me adora constantemente com plena fé, sempre pensando exclusivamente em mim, em seu interior, e, na minha opinião, o mais elevado de todos os yogis. Portanto, uma pessoa que é desprovida de Bhakti jamais é elegível para ouvir o Gita. Se a pessoa não é elegível, nem mesmo para ouvi-lo, como ela poderia compreender seu significado? É necessário render-se aos pés de lótus de Shri Krishna, com o conhecimento de que ele é Swan Bhagavan, e ouvir as verdades do Gita, da boca de um grande devoto e um verdadeiro guru, Parampara, que viu a verdade. A menos que uma pessoa faça isso, ela não será capaz de compreender o significado do Gita. De acordo com o Srimad Bhagavad Gita, Shri Krishna, que possui toda a majestade e doçura, é o objeto supremo da adoração das entidades vivas, Bhakti, que atrai Shri Krishna, e o processo é o objetivo supremo. É No o entanto, processo e objetivo supremo. É o processo e o objetivo supremo. No entanto, porque os ignorantes consideram este corpo grosseiro como sendo eu e os objetos relacionados a ele como sendo meu, eles permanecem enganados sobre sua verdadeira natureza constitucional. Eles são, portanto, incapazes de compreender corretamente as verdades essenciais de Bhakti. Devido à inteligência grosseira, eles consideram a atividade fruitiva, mundana, karma, como sendo a única realidade. E devido à ignorância, eles permanecem emaranhados nisso. Você vê, isso a gente vê direto acontecendo. E muita gente, quando vê alguém praticando só vida espiritual, ou até freira mesmo, eu já vi falando que vai para o convento, esse tipo aqui, eles pensam que a gente está perdendo tempo e eles estão ganhando. Ah, não faz nada para a sociedade? Então, por esse motivo que falou aqui, pela inteligência grosseira. Eles pensam que só existe coisa mundana e que a vida interior devocional simplesmente inexiste. Então, incapaz de compreender, eles pensam que não está fazendo nada. Então, Consequentemente, eles caem nas garras do monismo ou Mayavada. Sri Krishna inspirou Arjuna a levantar os temas desse tipo de religiosidade mundana. Ele então estabeleceu tanto sua insignificância quanto a suprema eminência de Bhakti. Dos 18 um dos motivos, falou aqui, um dos motivos porque alguém pode questionar se Bhakti é o único processo para conhecer Deus, por que que no Gita Krishna fala sobre Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga? Um dos motivos é esse aqui, ó. Para comparar os dois, para saber a insignificância dos outros perante Bhakti. Esse é outro motivo, por que Krishna fala os outros. Porque sem comparar, fica difícil alguém entender as glórias de Bhakti, ou da devoção pura. Igual quando a gente... hoje mesmo eu vi um vídeo falando o tamanho dos planetas, né? Aí lá estava comparando a Júpiter, cabe não sei quantos Netuno, mais de 20 Netuno dentro deles. Ou seja, estava comparando o tamanho, estava fazendo entender através da comparação de um planeta com o outro. Aí dá para saber a grandeza que é o Sol, por exemplo, e o tamanho de Saturno e Júpiter. Aqui é a mesma coisa. Para a gente entender a grandeza de Bhakti, é dado esses outros processos, para a gente entender o tanto que eles são pequenos, insignificantes, e o tanto que Bhakti é gloriosa. Esse é outro motivo por que Krishna fala sobre Karma, Jnana e Yoga no Gita. Vamos lá. Dos 18 capítulos do Gita, os 6 primeiros estabelecem as
as singulares características de Karma Yoga. Os 6 últimos, as principais características de Jnana Yoga. E os 6 intermediários, as proeminentes características de Bhakti Yoga. Assim, Bhakti permanece situado no centro e dá abrigo ao Karma e ao Jnana. Isto é porque Karma e Jnana são incapazes de dar qualquer resultado sem a existência de Bhakti deles. É outra coisa importante, ó, o Deus falou, são as duas coisas. Por que é dado os outros processos também? Porque os outros processos a pessoa vai ter que ter um pouquinho de devoção, senão não vai dar resultado nenhum. Então é aquela devoção, mesmo que pouca, vai dar resultado do karma ou jnana para ela. Sem bhakti, nem mesmo se ela fizer karma ou jnana yoga, não vai gerar nenhum resultado. Essa é outra coisa importante que o Gurudev falou aqui. Quer ler um pouquinho aí, Lincoln? Então, eu vou ler, então. Bhagavan Shri Krishna. Deixa o Lincoln você ler depois, Marcos. Não, o Pedro pode Não, ler, Fabu. Pode então ler. vai lá. É Marcos. O nome É o tá Marcos, aqui. pode ler, Marcos. Vai lá, Marcos. Bhagavan Shri Krishna instrui pessoalmente Arjuna sobre a necessidade de cumprir o dever prescrito, karma, para o prazer de Bhagavan. Se alguém não faz isso se torna a causa do seu cativeiro, como declarado no Gita 3.9. Ó filho de Kunti, todas as ações, além da execução abnegada do dever prescrito, a Shri Vishnu, são causa de cativeiro neste mundo. Portanto, liberte-se de todos os desejos pelos frutos de suas ações e execute as ações apropriadas unicamente para a satisfação dele. A palavra não sei pronunciar, neste verso significa oferecido a Shri Vishnu. Portanto, os deveres prescritos devem ser realizados unicamente para o prazer de Vishnu, porque Sri Krishna disse no 5.29, aquele que me conhece como sendo desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades, o supremo controlador de todos os planetas e o benfeitor de todas as entidades vivas, alcança a libertação. Ele também diz no Gita 3.30, todos os deveres prescritos devem ser realizados como uma oferenda a mim. Além disso, no Gita 9.27, ele diz, o que quer que você faça, faça-o para o meu prazer. Ofereça isso a mim. Assim vemos que o Senhor Krishna instrui as entidades vivas que são elegíveis para executar seu dever prescrito, a executar apenas o trabalho abnegado oferecido ao Senhor Supremo. Ele não lhes dá instrução para simplesmente cumprirem seus deveres prescritos. Karma geralmente se refere apenas ao dever prescrito, que é acompanhado pela devoção ou bhakti. O karma ao qual bhakti predomina sobre o karma é conhecido como, não sei. Karma Mishra Bhakti ou Pradhani Bhukta. Somente quando o cumprimento do dever prescrito é apenas para o prazer de Bhagavan, é que ele pode ser verdadeiramente chamado de karma, como declarado no verso.
no Bhagavan 4, 29 e 49. Por esta razão, no Gita 11.55, Bhagavan também declara: somente aquele que realiza seu karma para meu prazer me alcança. Isso é a definição de karma, e Krishna instrui Arjuna sobre esse trabalho que é abnegado, sem desejo pelos frutos, e oferecendo a Vishnu, para o prazer dele. Isso é chamado de Niskama Karma Yoga, relacionado aos deveres prescritos que cada pessoa tem de acordo com sua posição social e sacerdotal, tipo atividades não diretamente relacionadas com ele, mas que devem ser executadas sem apego ao fruto, entregando para Vishnu, sabendo que ele é o desfrutador de tudo. Então, muitas vezes, mesmo praticando Bhakti, a gente vai ter que fazer alguma atividade material. Senão, ninguém pode comer. Ninguém pode dormir, nada disso. Então, essas atividades devem ser feitas com essa mentalidade, para satisfazer Vishnu. Então, ela vai ser favorável para a Bhakti. E no caso, se alguém ainda não está praticando Bhakti, se ela faz esse tipo de Niskama Karma, pelo pouquinho de Bhakti que vai ter ali, ela vai ganhar o resultado de Niskama Karma e pode fazer ela progredir no caminho até chegar em Bhakti para aí sim conectar com Krishna. Mas não é aconselhável, na essência do Gita, praticar Niskama Karma pelo motivo de que nessa era é muito difícil. Principalmente nessa era de Kali, conseguir o resultado de Niskama Karma é muito, muito difícil. E se a pessoa tiver um errinho sequer, ela perde tudo. Ou seja, tem várias regras ao performar os deveres prescritos. Se ela tiver um errinho, ela não ganha aquele resultado. Por isso que também que não é aconselhável a praticar Niskama Karma específico. Mas esse é o tipo de karma o único tipo de karma que Krishna aconselha. Fazer tudo para prazer de Vishnu. Tudo que a gente fizer para Vishnu. Chama Niskama Karma Yoga. Agora vai falar o Gyana. Pode ler mais, mano. Passa para o Então vai, Lincoln. Gyana. Sri Krishna declara que entre os 4 tipos de pessoas que se rendem a ele, a saber, os aflitos, os inquisitivos, os que buscam riqueza e aqueles que buscam conhecimento. E os que buscam conhecimento são os melhores. Qual é a natureza dos Gyanis? O Gita 7.17 declara: esses Gyanis possuem devoção exclusiva a ele e estão sempre absortos nele. Aqui, Sri Krishna não está falando dos Gyanis, que são impersonalistas e desprovidos de Bhakti. Para esclarecer isto, ele diz posteriormente no Gita 7.19: após muitos nascimentos, o Gyani que é dotado de conhecimento de que tudo, tanto consciente quanto inerte, está relacionado a Vasudeva e se abriga completamente em mim. Tal grande alma é extremamente rara. A palavra O Gyana que é explicado no Gita é esse. Ó. É o conhecimento de que tudo que existe está relacionado com Deus. Isso é real Gyana, ou seja, real conhecimento. Então, quando Krishna fala Gyana, sobre Gyana no Gita, ele fala principalmente esse tipo de conhecimento. Não é o conhecimento impessoal, é o conhecimento de que Deus em pessoa está em todos os lugares e é criador de tudo, de todos. E esse tipo de Gyana se rende completamente a ele. Esse é o verdadeiro Gyana, conhecimento. Ele falou, tal grande alma é extremamente raro. Vamos lá. Palavra Gyana. A palavra Gyana
refere-se ao conhecimento que não é predominado por Bhakti, enquanto que o conhecimento que está inclinado para Prema Bhakti é conhecido como Jnana Mishra Bhakti. Esse tipo de Jnana, ó, a pessoa vai ter um pouquinho de Bhakti, mas ele não vai ter predominância de Bhakti. Ou seja, o conhecimento de que Deus está em todo lugar, que Ele é o Criador de tudo, essa experiência de saber e de conhecer isso, de realmente enxergar isso de alguma forma em nível de conhecimento, ele é superior a Bhakti. Ou seja, ele predomina sobre Bhakti. Esse tipo a palavra Jnana, refere-se a esse tipo de conhecimento. Tem um pouquinho de Bhakti, mas quem predomina é o conhecimento, aquele conhecimento que falou ali antes, de que tudo que está consciente ou inerte está relacionado com Deus. Então, quem predomina é o Jnana. Aí tem esse outro tipo, ó, quando o conhecimento que está inclinado para Prema Bhakti, ou seja, o conhecimento que tem mais porção de Bhakti e tem o objetivo de ganhar amor puro por Deus, aí é chamado de Jnana Mishra Bhakti. Bhakti misturado com Jnana. E esse tipo, Bhakti predomina sobre o Jnana. É o contrário do outro. O outro Jnana predomina sobre o Bhakti. O Bhakti, ou devoção, predomina pelo Jnana. Predomina sobre o Jnana. Chama Jnana Mishra Bhakti. Quando alguém faz algum progresso, em seu sadhana e abandona o Jnana devido a uma abundância de amor divino, a devoção exclusiva pura ou Prema Bhakti manifesta em seu coração. E aí se a pessoa progride ou já tem esse abundância de amor divino, ou seja, Bhakti ficou bem forte no coração, então ela se abriga na devoção pura. Aí não é misturado com Jnana. É simplesmente Bhakti, Shuddha Bhakti, Ananya Bhakti. E aí Prema Bhakti, que é o objetivo, amor puro por Deus, manifesta no coração. Então isso aqui é bem importante para a gente que está começando. Por isso é necessário estudar as escrituras, porque no começo a gente não tem realização direta de Deus, nem Bhakti predomina sobre os outros. Então é necessário ler as escrituras, escutar principalmente e refletir, para a gente primeiro fixar o intelecto em coisas transcendentais, que é as escrituras. Isso é favorável para a Bhakti. Então esse Jnana a gente também vai ter que ter um pouco. Vairagya, renúncia e conhecimento. Mas qual tipo de conhecimento? Esse que falou aqui, de que tudo está relacionado com Deus. Não com Deus impessoal, ou vazio, ou luz, não, mas a pessoa de Deus. Esse tipo de conhecimento vai ajudar em Bhakti. Aí, quando progride mais no amor a Deus, até esse tipo de conhecimento é descartado. Então, isso muitas vezes é necessário. Mas não significa que, por exemplo, alguém é iniciado por um mestre espiritual e tem esse tipo de conhecimento que ainda não chegou, não significa que ele está praticando Jnana. Ou nem Jnana Mishra. Ele está praticando Bhakti. Mas como esse tipo de Jnana é favorável para Bhakti, tem o objetivo de Prema Bhakti, então é chamado de Shuddha Bhakti, ou seja, devoção pura. Não sei se dá para entender aí. Se tiver dúvida, pode perguntar. Deixa eu te perguntar, pode perguntar? Pode. Aqui na página 21, fala assim: os ignorantes consideram este corpo grosseiro como sendo eu. E os objetivos relacionados com ele como sendo meu. Os objetos. Os objetos. Eles permanecem enganados sobre suas verdadeiras naturezas constitucionais.
A verdadeira natureza é o Atma. Então, aí, eu lhe pergunto, Não, quando nós... não. A A verdadeira verdadeira, natureza não a é... verdadeira natureza que está falando aqui é a capacidade que a alma tem de É a amar a alma. Deus, Pois de é a alma. devotar a vida a Deus. A verdadeira... Não, a natureza dela, não. A alma é uma coisa. Aqui está falando a natureza dela. A natureza dela é servir e amar a Deus. Certo. Então, se a gente, olha bem, o corpo considera este corpo grosseiro como sendo eu e os objetos relacionados como sendo meu, eles permanecem enganados. Então, Isso. qualquer atividade do corpo é uma atividade ilusória. Não, aí que tá. Por isso é que falou aqui sobre Karma Yoga, que se a pessoa tiver a mentalidade de que ela está fazendo aquilo para satisfação de Vishnu, então ela não vai ter o falso ego de que eu estou fazendo. Ela vai fazer com o corpo material, mas porque ela não tem esse falso ego ou desejo de pegar o fruto, ela vai dedicar aquela atividade material para Vishnu. Então isso vai dar um pouco de progresso para ela, porque vai ter um pouquinho de devoção nisso. Ela não compreendeu a alma ainda, mas a mentalidade com a qual ela faz a atividade com o corpo físico, se for com essa mentalidade de abnegação e entregar o resultado para Vishnu, vai ser Bhakti misturado com Karma Yoga, entendeu? Então não vai ser totalmente ruim. Vai ter alguma coisa boa ali. Aqui, nesse sentido aqui, falou para aquelas pessoas que simplesmente atuam no mundo e sem entregar nada para Vishnu e desejando alguma coisa para ela. E, ó, uma pessoa que não sabe nada de um caminho espiritual, por exemplo, ela acorda, ela come, ela estuda, trabalha, faz tudo, não pensa nada em Deus e nem se tem as regras religiosas ou as instruções, ela só faz e pensa que ela é o corpo e que as coisas relacionadas com o corpo e que ela ganha com aquele trabalho é dela. Esse tipo de pessoa que está falando está sempre iludida, enganada significa sob a energia ilusória de Cristo. Porque não é que toda pessoa que agir com o corpo material, ela vai estar sendo enganada, entendeu? Dependendo da mentalidade que ela fizer. Igual a gente pratica Bhakti. Comer é uma atividade material. Mas dependendo da mentalidade, vai ser mesmo sendo com o corpo material, ela vai ser uma prática espiritual de Bhakti. Mesmo agindo com o corpo material. Vai ser favorável para o caminho da devoção. Para a purificação dos sentidos, depois da mente, do intelecto. Isso vai ser atividade de Bhakti para a purificação, para o amor acordar. Mesmo sendo com o corpo material. Porque sem o corpo material é impossível purificar a alma sem primeiramente purificar os sentidos. É impossível. Por isso que existem as regras do Dharma e Varnashram Dharma, para purificar gradualmente. Primeiro purifica os sentidos, depois a mente, intelecto, o ego, e aí vem para a alma. Não é possível, sem essas práticas, com o corpo, purificar a alma, entendeu? É impossível. Então depende da mentalidade. Porque o Bhakta usa o corpo material para fazer as atividades. O Jnana usa também o intelecto material, o Karma usa o corpo material. Mas de acordo com a mentalidade é que vai determinar se é esse que falou aqui está completamente enganado pela energia ilusória, pensando que a gente é o corpo e tudo que faz está relacionado com a gente, que é filho, pai, mãe, dinheiro do trabalho, coisa que a gente faz e recebe, está relacionado com a gente. Isso é um tipo. É o que falou aqui. Esses estão sempre iludidos pela energia ilusória. É esse tipo que falou aqui.
os outros têm alguma consciência de alma, entendeu? E mesmo fazendo com o corpo físico, eles não são presos na energia ilusória. Agora, sobre yoga. É yoga? É, yoga agora. Aqui, Gurudev está dando um resumo dos processos que são dados no Gita. A Carol não pode ler, não. Vamos de yoga. Não, pode ler mais um pouco aí, Link. Foi pouco aí. Tá. Yoga. No final do 6º capítulo, Bhagavan glorifica os yogis, afirmando que eles são superiores até mesmo aos karmis, aqueles que cumprem seu dever prescrito. Os tapasvis, que executam austeridades, e os gyanis, aqueles que buscam conhecimento. Ele instrui Arjuna a tornar-se um yogi. 6.46, mas no Gita 6.47, Bhagavan define que tipo de yogi, dentre todos os tipos de yogi, os melhores são aqueles que sempre executam bhajana. Bhajana é adoração e serviço a Krishna. Fielmente a mim com todo o coração. A palavra eu, neste verso, refere-se ao próprio Sri Krishna. Portanto, quando o Gita fala do yogi, ele está se referindo ao yogi que adora Sri Krishna em todos os sentidos. No Gita, yoga não se refere a nem tampouco as atividades dos karmis. No Gita, yoga não se refere a Patanjali Yoga. A palavra yoga no Gita é porque no Ocidente existe só uma definição de yoga. O pessoal acha que é Patanjali ou Hatha Yoga, mas não é isso. O Gita não se refere a isso quando fala yoga. Yoga significa o quê? Conectar duas coisas, a alma com Deus. Quando a pessoa conecta com Deus, medita em Deus, está servindo Deus, isso é yoga. Que ela está conectada com Deus. Então, quando o Gita fala yoga, não é Patanjali Yoga. Nem tão poucas atividades dos karmis yogis ou praticantes de austeridades secas que são desprovidos de Bhakti. Isso. Agora, Bhakti. Bhakti, após conceder a visão de sua forma universal ao seu devoto Arjuna, Sri Krishna lhe diz: a visão desta minha forma só é possível através da devoção exclusiva. Você é meu exclusivo Premi Bhakta, e por isso você a viu. Gita 11.54. Além disso, no Gita 18.55, ele diz: somente através da devoção pura alguém pode me ver, realmente me conhecer e alcançar o serviço amoroso a mim e em minha morada. Sem devoção pura, ninguém pode realmente conectar com Deus. Isso o Gita fala, ó, 11.54, 18.55. Somente através da devoção pura, ou seja, a pessoa está devotada de corpo e alma para Deus, sem mistura de outros processos, ela pode conectar com Deus. Do contrário, não. Por isso é que a essência do Gita é Bhakti. E sem Bhakti ninguém pode conectar com Deus. Os outros processos são preliminares para aqueles não qualificados ainda para praticar devoção pura. Mas sem devoção pura, é impossível conectar com Deus. Realmente conectar com Deus significa ver Ele face a face. Vamos lá. No final do Gita, após dar instruções sobre o conhecimento confidencial do aspecto sem característica do Supremo, Brahma Yagna, o mais confidencial para Paramatma Gyana ou Ishvara Gyana, conhecimento do aspecto localizado do Senhor Supremo, Paramatma, e finalmente o mais confidencial, Bhagavad Gyana, conhecimento da Suprema Personalidade de Deus. Sri Krishna diz:
Abandone todas as variedades de religião e renda-se exclusivamente a mim. Gita 18.66. Neste verso, Sri Krishna instrui Arjuna a se render a ele, renunciando a toda a religião mundana. Com isto, ele estabelece que Bhakti é o único meio de alcançar sua forma completa. Tal Bhakti é de dois tipos, exclusiva, Kevala, e misturado com outros processos, predomina sobre ele. É Pradhani Pradhani Bhuta Bhakti. Bhuta. A devoção exclusiva, Kevala Bhakti, é desprovida do mais leve cheiro da ação fruitiva, karma, conhecimento empírico, guiana, e assim por diante. E é completamente independente. A devoção que é misturada com outro processo e predomina sobre ele, Pradhani Bhuta Pradhani Bhakti. Bhuta Bhakti, é de Bhuta, três Bhuta, tipos. Bhuta. Bhuta Bhakti e de três Deixa tipos. eu falo aqui quando for assim, você Tá. continua. É de três tipos. Karma, Pradhani Bhuta. No qual a devoção predomina sobre uma mistura de deveres prescritos e conhecimento, Jnana, Pradhani Bhuta. no qual a devoção predomina sobre o conhecimento, Karma, Jnani, Pradhani Bhuta. no qual a devoção predomina sobre uma mistura de deveres prescritos e conhecimentos. Quando karma e jnana são desprovidos da inclinação para praticar bhakti, eles são simplesmente chamados de karma e jnana, respectivamente. Deu para entender aí? Giovanni, entendeu? Ô, Prabhu, eu tava pensando aqui, ó, eu entendi, mas uma coisa me confundiu aqui, ó. A devoção exclusiva é desprovida do mais leve cheiro da ação frutiva karma. E lá atrás Peraí, fala que... deixa eu... A Carol, agora que eu vi aqui no... O que é o Jnana mais puro? Jnana puro é aquele que a pessoa sabe que tudo está relacionado com Deus, é o que falou ali. Tudo que consciente e inerte foi criado e está relacionado com Deus de alguma forma. Esse é o conhecimento puro, Jnana puro. E com esse conhecimento a pessoa se rende a Vishnu e tenta servir ele. Esse é o conhecimento puro, Jnana, ou Jnana. Esse é o Jnana que costuma falar no Gita. O outro Jnana é de outro tipo. O principal Jnana que fala no Gita é esse. Fala, Giovanni. Fala, Giovanni. Eu acho que agora eu já compreendi, Prabhu, é que assim, ó, lá atrás falava que a única ação de karma era a ação a Krishna, né? E aqui fala que a verdadeira devoção é desprovida de karma, né? De ação frutiva. Devoção pura, Kevala Bhakti. Aqueles que estão no nível de Kevala Bhakti, lá em cima. Aí é outro nível daí. Tá. Mas não significa que que é iniciado e fazendo os ramos de Bhakti, não significa que mesmo ele tendo alguma coisa de karma, porque ainda não está naquele estágio, que ele vai falar que ele está praticando misturado, não, entendeu? Ele está praticando Bhakti só. Aí, porque não está naquele nível, vai ter alguma coisa de Niskama Karma. Mas não significa que ele está praticando Niskama Karma, entendeu? Esse Gurudev falou isso uma vez. Um sannyasi perguntou sobre isso. Ele falou, aí Gurudev falou, você tem um pouquinho de karma, por causa do estágio. Mas não significa, porque você tomou iniciação de um real guru e está praticando sobre as instruções dele os ramos de Bhakti, e não está praticando Niskama Karma, mesmo que dentro a mentalidade tem um pouquinho daquele Niskama Karma, não significa que você não está praticando Shuddha Bhakti, não. Você está praticando Shuddha Bhakti, Bhakti puro, entendeu? Não vai chamar nem misturado, entendeu? Entendi. Carol ia falar aí. Eu liguei o microfone sem querer.
Eu tô na minha sogra. Não, aproveitando, então, até que não estão falando aqui, é que eu perguntei ali até no grupo, que eu sempre achei que o conhecimento era o conhecimento das escrituras. Nada a ver. Não, esse tipo de conhecimento é mundano. Não é esse Gyana que está falando aqui, ele é mais avançado do que o Niskama Karma, quando a pessoa faz as atividades sem desejar nada em troca, entregando para Vishnu. Então, depois ela purifica, e aí entra nesse Gyana. Então, esse Gyana, a pessoa já compreende que ela não é o corpo, que ela é alma espiritual, já vivencia isso. Então, para a gente é um estágio bem avançado. Mas então, por que se esse conhecimento das escrituras é mundano? Não, não é todo conhecimento. É o conhecimento do Gita, por exemplo, não é mundano. Ah, De maneira nenhuma. O real conhecimento do Gita, nem o conhecimento chamado Bhagavad. mas aí é em paralelo, então, esse conhecimento de saber que Deus está em toda parte. É o que o Gita ensina. Se alguém vivenciar isso, ela tem real conhecimento, entendeu? É vivenciar, não é saber. São duas coisas diferentes. Entendeu? Quando fala conhecimento, significa vivenciar o conhecimento. Não significa saber, são duas coisas diferentes. A pessoa pode falar, eu não sou o corpo, mas está apegada a pai, mãe, filho, sexo, etc. Significa que não é conhecimento. Ela sabe, mas não é Gyana nem conhecimento. Uma coisa é saber, outra coisa é ter conhecimento, entendeu? Quando o Gita fala conhecimento, ela vivencia aquilo. Senão fica, eu sei que tem um buraco ali na frente, eu vou andando e caio nele. Eu sabia ou não que tinha um buraco ali na frente, na realidade? Não. Entendeu? São duas coisas diferentes. Se alguém lê o Gita, por exemplo, só para saber, sem devoção, igual falou aqui, ela vai ler o Gita diferente. Ela vai extrair só conhecimento mundano, material. Ela não vai realizar nada. Aí não é Gyana, entendeu? Isso muita gente confunde. Quando o Gita fala Gyana, significa a pessoa vivencia que ela não é o corpo. Não é que ela sabe só da cabeça, não. Ela vivencia aquilo. Isso é conhecimento, Gyana. Porque aqui em sânscrito as palavras confundem, né? Aqui conhecimento significa só saber. A gente está acostumado com o conhecimento material das coisas. Aí a gente pensa que qualquer conhecimento, até o do Gita, é simplesmente saber, mas não é isso que a palavra Gyana significa. Então, o verdadeiro entendimento é quem pratica. Para a gente entender, é isso, né, Bruno? Exato, por isso que a gente pratica Bhakti, que é o processo mais fácil para vivenciar todas essas coisas. Ele Fala, sabe a pessoa que... Fala, Marcos. O seguinte, o Bhagavan é infinito. Quando a alma, o Atma, tem um relacionamento direto com o Bhagavan, ele tem acesso a um conhecimento divino infinito. Agora, quando o Atma se confundiu com o corpo, ele tem, se ele está lendo o Bhagavad Gita, ele tem um conhecimento para se libertar do corpo. Para que mas esse tipo ele não vai conseguir, não. Não estou falando que vai conseguir ou não vai conseguir. O grande objetivo da existência humana é a alma, o Atma, se relacionar diretamente com o Bhagavan. Agora, se vai conseguir ou não vai conseguir, isso é outra coisa. Não, mas o processo que você falou aí, ela não vai conseguir nada. Porque tem o processo para o conhecimento, igual falou aqui. Primeiro, escutar de um devoto. Se render a Krishna.
Isso são qualificações para adquirir real conhecimento. O outro conhecimento só de ler, ele não vai dar nada. Entendeu? Nada significa nenhum progresso espiritual. Zero. Por isso é que falou antes que várias pessoas publicam o Gita simplesmente por ler com o próprio intelecto material e publicam ele. Essas pessoas são incapazes de conhecer o Gita, falou aqui na introdução. É diferente. Isso Krishna mesmo explica, igual deu o exemplo aqui, ó, o Gita só pode ser compreendido se a pessoa se rende a mim, Krishna fala. Então tem a maneira de ler e estudar o Gita. Tem um verso que fala, Tad vid pranipatena, pariprastena seva. São três coisas. Pranipatena, se render ao devoto, primeira coisa. Pariprasnena, fazer perguntas com submissão. Depois seva, servir. Sem isso, qualquer estudo do Gita se torna material e infrutífero para a espiritualidade. Zero. Isso o próprio Krishna fala no Gita. Entendeu? Por isso é que muita gente lê o Gita, mas pouca gente entende. Quando meu Shiksha Guru Srila Tirtha Goswami veio para o Ocidente, ele ficou impressionado que muita gente conhecia o Gita. Aí um dia aproximou aí ele perguntou, você conhece o Gita? A pessoa falou, conheço. Aí ele perguntou, o que você entendeu do Gita? Aí a pessoa falou, eu entendi que Krishna é um grande general e era um grande rei, estava dando a instrução para Arjuna. Aí Tirtha Goswami pensou, ó, a maioria das pessoas lê o Gita, mas não compreende nada. Essa pessoa compreendeu que Krishna era um rei falando no campo de batalha, por exemplo. Ou seja, ela não entendeu nada do Gita. No Gita, Krishna fala, eu sou o criador de todos os mundos. Tudo veio de mim. Ele nunca falou, eu sou um rei. Mas essa pessoa que ele perguntou, falou que entendeu que Krishna era rei. Aí Tirtha Goswami perguntou, você pode me dar um verso que comprova aí que você está falando? Aí a pessoa falou, não existe um verso onde Krishna fala, eu sou rei, eu sou guerreiro, nada disso. Então isso vai de acordo o jeito certo de estudar. Igual muita gente estuda o Gita e fala no final que Deus não existe. A forma dele não é transcendental. Quando ele foi embora, ele se tornou luz ou Brahman, por exemplo. Krishna nunca falou isso no Gita. Ele falou o contrário, ele falou para Arjuna, eu sempre existi antes e sempre existirei depois. Então, por esse motivo, a gente leu aqui o Gurudev falando que sem as qualidades para estudar o Gita, a pessoa vai estudar e não vai entender nada. Ela vai entender alguma coisa contrária ao que Krishna fala no Gita. Por isso é que essa introdução é necessário de ler antes de começar, porque dá várias ideias para a gente primeiro saber como que deve ser estudado. Porque o intelecto material também, se a pessoa vê sozinha, ela vai confundir as coisas tudo. No final, ela vai falar, tudo é o mesmo caminho, todo mundo é um, todo mundo é Deus, e a forma de Cristo, na verdade, não existe. Você vê, a maioria conclui isso. Você vê aquela Helena Blavatsky, por exemplo. Ela foi para a Índia, sem mestre espiritual, estudando livro atrás de livro. No final, ela fala o quê? Tudo é nada, vazio, nirvana, budismo. Buda rejeitou os Vedas. Ela leu tudo para depois rejeitar todas as ideias védicas. Por quê? Porque só entende o Gita se a pessoa for devota de Cristo. Do contrário, é impossível compreender Cristo. Ele fala isso no Gita. Aquele que devota a mim vai ser capaz de me compreender e compreender as minhas instruções. No final ele fala para Arjuna, aquele que não é devoto, não fale o Gita para ele. Por quê? É igual dar pérola para macaco.
macaco vai pegar uma pérola e vai destruir ela. Ou, como a gente fala aqui, é jogar a pérola aos porcos, tipo. Por esse motivo. Então, existe dois tipos de ler o Gita e adquirir conhecimento. Um, se rendendo a Krishna, sabendo que ele, em pessoa, é Deus e Criador de tudo e de todos, e devotando, assim, estudar o Gita na guia de um outro devoto mais avançado. E a outra maneira é por conta própria, sem se render a Krishna, sem escutar de um devoto, e só ela mesma. Esse não vai dar resultado nenhum. O outro vai gerar resultado, espiritual falando. Ela não vai só saber, ela vai vivenciar aquilo. E aí ela vai progredir na vida espiritual. É o que a Carol falou também, são dois tipos de conhecimento. A palavra Jnana no Gita significa esse outro conhecimento, onde a pessoa vivencia aquilo. Ela já não tem apego por nada material. Alguém com real Jnana, ela sabe que ela é alma. Então, significa que nada que satisfaz os sentidos, ela tem apego. Nada. Porque ela sabe que ela é alma. Sabe significa ela vivencia aquilo. Aí, se alguém sabe que é alma, no intelecto só, e está apegado a coisas dos sentidos, significa que ela não sabe o que é a alma, na verdade. Então, são dois tipos um é conhecimento mundano só e o outro é Jnana, é o que o Gita explica. Esse Jnana a gente deve tentar compreender e, através da prática de Bhakti, escutar, recitar o nome diariamente, ler as escrituras dos Vaishnavas, isso vai fazendo a gente entendendo isso tudo. É o caminho mais rápido. Principalmente o canto do nome, que é o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Esse canto contínuo, todos os dias, faz realizar isso da maneira mais fácil. Parou aonde aí? Acho que, apesar Quem tá lendo? eu que estava lendo. Vamos ler mais esse parágrafo. Apesar de que algumas passagens, o Gita dê instruções sobre a devoção que predomina sobre outro processo, essas mesmas passagens também certamente indicam a devoção exclusiva. Conhecer o Bhagavan através de Pradhani Bhuta Bhakti, ou seja, Bhakti misturado com algum outro processo, é muito difícil de alcançar Krishna por meio dessa mistura. Por isso é que os Vaishnavas sempre pregaram e pediram para a gente praticar Bhakti, Shuddha Bhakti, sem mistura. Porque os outros vai ser muito difícil. E Bhakti vai ser muito mais fácil. Significa só atividades relacionadas com Bhakti pura. Ou seja, classificados são 5 coisas principais. Sadhu Sangha, associar com os Vaishnavas. Nama Kirtana, cantar os nomes, glórias, passatempos de Deus. Bhagavat Shravana, escutar o Gita e o chamado Bhagavad. Mathura Vas, peregrinar os locais sagrados e adorar a deidade. Simurtir Sadhaya Sevan, com fé. Essas são as 5 práticas de Shuddha Bhakti que a pessoa vai praticar para alcançar mais rápido. Essa devoção pura é praticada só através disso. Se ela misturar com outras coisas, é igual falou aqui, ó, vai ser muito difícil dela chegar um dia a real Bhakti, ou amor por Krishna. Por esse motivo que os Vaishnavas nunca pregaram Bhakti misturada com nenhum outro processo. Porque vai ser muito mais difícil conseguir alguma coisa, chegar no objetivo. Não tem necessidade de misturar com Karma, Jnana, nem Yoga. Só Bhakti. Vamos lá.
ou alcançá-lo por meio dela é muito difícil. Portanto, no Gita 8.14, Sri Krishna afirma claramente que ele é facilmente alcançado através da devoção exclusiva. Ananya Bhakti ou Kevala Bhakti. Ele fala, sou facilmente alcançado pelos yogis eternos que, sendo dotados de devoção exclusiva, sempre se lembram de mim e me adoram. Então, Krishna fala no 8.14, sou facilmente alcançado pelos yogis eternos. Quem que são esses yogis eternos? Os bhaktas, aqueles que praticam bhakti pura. Sendo dotados de devoção exclusiva, sempre se lembram de mim e me adoram. Esses são os yogis eternos. E yogi significa aquele que serve e lembra de Krishna sempre. Ou seja, são os devotos puros que praticam bhakti pura sem mistura. Esses são os yogis eternos. Então, por esse motivo que os Vaishnavas pregaram a glória do cantar do nome de Deus, que é a principal prática de Bhakti, junto com associar e escutar dos Vaishnavas. Por esse motivo. Krishna vai confirmar no Gita, nesse verso aqui, 8.14. Então, muita gente pensa, mas os devotos só ficam cantando Mahamantra, não faz mais nada de outras práticas. Porque Krishna fala que é mais fácil, por esse motivo. É o caminho mais fácil. É o único caminho, quando a gente praticar isso continuamente, é o único caminho que chega a servir Deus face a face. Nos outros, você vai ter que chegar de qualquer jeito nesse ponto. Então, é melhor já começar nele. Melhor já começar nele. Mas a gente pode pegar um elevador aí para o 10º andar, para que subir de escada um pouco, parar. Muito mais árduo, muito mais difícil. Por isso que no chamado Bhagavata tem um verso que fala sobre Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Varnam, Krishna Krishna, Sangopangasta Parshadam, e fala Sumedasaha. As pessoas mais inteligentes nessa era, elas vão cantar o nome de Deus, Sankirtana. Fala Jagya Sankirtanja Prayaya Jajantihi Sumedasaha. As pessoas realmente inteligentes nessa era de Kali, elas vão praticar Sankirtana, o canto dos nomes de Deus. Não é só a nossa linha Vaishnava que fala isso, as abrâmicas também. Todas as correntes abrâmicas. Você vê os muçulmanos têm terço, os cristãos praticam oração e canto do nome, das glórias, passatempos de Jesus e de Deus, quase 24 horas. Os judeus também recitam, tem as orações, tem os cantos, tem as canções. As Vaishnavas é a mesma coisa. Por quê? Porque nessa era só existe essa prática, nenhuma outra mais. E essa é a principal prática de Bhakti, o canto dos nomes de Deus. É a principal. Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. 3 vezes Chaitanya Mahaprabhu falou Hare Nama, cantado o nome de Deus. Então, essa é a prática dessa era que Deus pode ser facilmente alcançado através dessa prática. Por esse motivo aqui. Carol ia falar? Prabhu, surge uma dúvida aqui. E quem são? Qual que é a diferença dos yogis bhaktas para os gyanis? Não, o yogi que está falando aqui são os devotos puros que meditam. Yoga tem que entender o seguinte, para ficar fácil. Esquece o ocidente, tudo que aprendeu e joga fora. Sim. No mundo, no fundo do oceano. Yoga significa conectar com Deus. Se a pessoa está lembrando de Deus 24 horas, ela é devota, ela é yogi. Ela está conectada com Deus. Entendeu? Isso é yogi. Na prática, não são as pessoas que... Mas na prática...
Isso é na prática. Na prática, yoga é isso. Yoga, Carol, significa conectar com Deus, não significa meditação, entendeu? A palavra yoga é sânscrita. Yoga, você vê Julgala, por exemplo, a palavra Julgala para Krishna e Radharani, que eles estão juntos. Yoga significa juntar duas coisas. Em sânscrito, se for ver, a palavra yoga significa conectar duas coisas, ligar duas coisas. É o mesmo da palavra religião, que vem do grego religar. Religar o quê? A alma, o espírito com Deus. É a mesma palavra. Yoga não significa Astanga Yoga, entendeu? Sim, não, esses yogas que meditam em mim são pessoas que, né, devotos, que usam da meditação. Não, esquece meditação, cara. Não está falando isso aqui. Porque você está entendendo meditação em a pessoa tentar fechar o olho e tentar realizar Deus. Não. Esse tipo de yoga, ele vai, por praticar bhakti, a lembrança de Deus vai vir. Se cantando o nome, a lembrança de Deus vai vir, entendeu? Sim, mas esse tipo de yoga que meditava já existiu em outra era. Existiam esse yoga sempre existe, mas os yogis reais, eles conectavam com Deus através da meditação, do processo de Astanga, mas também tinha o canto do mantra. Em outras eras, eles conseguiam lembrar de Deus 24 horas. Mas nessa era é impossível esse processo. Porque na primeira era eles viviam 100 mil anos, eles praticavam aquele tipo de bhakti através dessa que você está falando, durante 60 mil anos para alcançar. Nessa era, a gente tem 100 anos. Como que vai conseguir? Por isso é que nessa era foi dado o quê? Sankirtana. Por isso que tem o verso chamado Bhagavata que fala: primeira era, Bhakti era performada através, conectar com Deus através de Astanga Yoga. Na segunda, através de sacrifício. Na terceira, adoração à deidade. E na quarta, nenhum outro a não ser o cantar do nome. Com o cantar do nome, a pessoa vai lembrar de Deus, ou seja, vai ser yoga. Isso é yoga, entendeu? Por isso é que é necessário jogar tudo fora antes, porque senão vai confundir. Porque aqui ninguém sabe nada. O que é yoga para eles? Fazer exercício físico. Isso é yoga? Sim, isso que eu aprendi. Então aí confunde tudo. Por isso que é melhor jogar tudo que aprendeu fora e aprender com Krishna, que é o mestre da yoga, todas as palavras, o que significa, quais são os processos. Que aí vai entender certo. Quando vem para o Ocidente, vem tudo deturpado. Uma coisa lá do outro lado do mundo. E os mestres que veem, a maioria impersonalista. Ou seja, o conhecimento já vem, já falha. Aí chega aqui, as palavras vai misturando até chegar no ponto que chegou hoje. Não dá para pegar nada. Igual a palavra karma, não significa coisa ruim. Karma significa ação. Se alguém tiver a ideia de karma, coisa ruim, ler o Gita, como que vai? Está falando karma, Cristo está falando karma significa ação. A pessoa vai pensar, não, coisa ruim. Não. É necessário entender as palavras do jeito que é o verdadeiro significado, não igual o Ocidente fala. Né? Todo mundo é tolo. Né? Você vê, a maioria, muita gente gosta da Índia, vai ler um livro ali, um livro de alguém esotérico, e começa a falar. Aí o significado da palavra vai cada vez mais distanciando da realidade. Então, no Gita tudo é explicado aqui, detalhado. Yoga significa aquele que conectou com Deus e está lembrando dele. Isso é yoga. E qual é a maneira mais fácil de alcançar esse estágio? Recitar o nome. Na associação dos devotos. Por cantar o nome, a lembrança de Deus vai vir na cabeça, na mente. E se a lembrança de vir, aquilo é yoga, real yoga. Ou seja, conexão com Deus. Então, quando fala yogi no Gita, yoga significa isso. Aquele que através de bhakti conecta, consegue lembrar de Deus.
Correto aí? Ah, entendi. Entendi, Prabhu. Mas é isso, né? É uma coisa que dentro da comunidade, que acostuma, que eles né? falam, comunidade do yoga, é uma coisa porque surreal, assim, falar. É porque acostuma, né? Acostuma com o termo, depois para tirar é difícil. Acostuma com o significado da palavra ser uma, depois para tirar isso é difícil. Por isso é que é aconselhável nunca pegar o Gita ou escritura védica e ler por ele mesmo, porque aí começa a entender coisa que não existe. Depois, para tirar, é difícil. Por isso que alguém que nunca leu nada dos Vedas e escuta o Gita, ele pega muito mais fácil, porque ele nunca leu nada, ele não tem essas ideias de New Age que o pessoal do Ocidente tem sobre yoga. Então ele tá apto para pegar a ideia certa. Então aí é um trabalho de purificação do entendimento, né? Vou pegar a Mridanga ali. Se alguém tiver alguma coisa aí, nesse ponto aí. Antes de cantar. Ai. Você vê, Gyana, muita gente entende só como conhecimento, e na verdade não é conhecimento vivenciado. A palavra yoga, mesma coisa. Então é necessário entender o real significado para não pensar uma coisa que não é. Aí realmente compreender o Gita do jeito que ele é, né? Vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev, Gurudev, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Jai Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai. Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Kirtanu Guru Varga Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Bhagavan Yasinghadev Bhakta Pravar Prad Maharaj Ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai. Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai. Shri Satchidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Todos os glórias devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Boa noite. Boa noite, Prabhu. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Falou.